Nós precisamos realmente de nos abraçar, de nos oscular. Essa é uma palavra um pouco fora de moda. Se puder melhorar um pouco o ar condicionado, seria interessante, porque eu estou vendo algumas pessoas abanando. Mas nós somos seres carentes. Nós precisamos da suficiência do Senhor e precisamos do relacionamento com os irmãos. Nós vimos aqui ainda há pouco uma visão do projeto Reino, que é alguma coisa que está sendo feita para gente invisível. A invisibilidade pública é uma consequência da falta de certos predicados na vida da pessoa e ele não é visto. Houve um professor da Universidade de São Paulo que se vestiu de gari durante o período de mestrado dele, e ele trabalhava como carregador de lixo, e ele não foi visto na universidade pelos seus colegas, pelos seus professores, só por causa da roupa que ele vestia. E ele escreveu sobre essa questão da invisibilidade pública, que é um assunto tremendo. E o mendigo, que ele não é nem pária da sociedade. E tem um grupo aqui que resolveu, junto com a Missão Vida. A Missão Vida está completando este ano 30 anos de trabalho de recuperação. Ali na Missão Vida tem passado muitos advogados, médicos, militares, professores universitários, gente que você nunca poderia imaginar que era mendigo e que por alguma razão na vida, um caso que eu conheci, ele chegou em casa, encontrou a esposa com um outro homem, e ele saiu andando e andou 17 anos. Até que ele foi achado por alguém e começaram a pregar o evangelho para ele. Ele falava 6 línguas. Estava jogado na rua, ninguém via. Missão Vida tem esse projeto e eles vão ter agora um congresso nos dias 14 a 17, lá em Cacoalzinho, perto de Anápolis. E eu vou apresentar para a igreja, talvez domingo que vem, alguma coisa que a gente possa ajudá-los na construção de uma estrada para poder recuperar. Hoje no Brasil nós temos aqui em Rolândia, a nossa próxima cidade, uma das bases da Missão Vida, mas são mais 6 no Brasil, e lá em Cacoalzinho está a sede, onde são recuperados cerca de 400 pessoas por vez, cada 8 meses eles passam lá, e depois de 8 meses, uma média de 65% de pessoas recuperadas. 35 volta. Mas é um índice fora de série. Outros vão para a segunda recuperação e tal, e tem sido um trabalho muito interessante. E nossa igreja está empenhada nesse processo, junto com esses meninos do Reino aí, que eles vão lá e
e tocam, e conversam, e dão sopa, e ajudam, e ficam ouvindo, e conhecendo a dor de cada um. Tem cada história muito, muito significativa. Sei que às vezes a gente acha que isso não é muito relevante, e a gente vai descartando, mas quanto custa um Big Mac? Quanto custa um Big Mac? Eu não como Big Mac há 5 anos. Mas eu queria saber quanto custa um Big Mac. Quanto? R$8. 18! 18! Quanto custa a sopa que se serve lá no centro da cidade para os mendigos? Que deu os 80 centavos. Tem deles que leva 2, 3, 4 sopas para matar a fome dele e de outros mais. Então, a gente tem que olhar algumas coisas com muito carinho e não deixar de comer o seu Big Mac. Eu não vou comer mais, porque depois que comecei o processo de emagrecimento, eu estou evitando tudo quanto é essas coisas que não faz bem à saúde. Desculpa, senhor Mac, mas a minha propaganda é contrária ao senhor. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 91. Nós vamos continuar no Salmo 91, 1, 2 e 3. Agora hoje nós vamos passar um pouquinho além dos nós, dos laços, das amarras perniciosas. Agora, das amarras do passarinheiro, nós agora vamos caminhar um pouquinho para a peste perniciosa. Vamos ler? Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Temos a garantia, meu Pai, que é o Senhor que nos livra, tanto do laço daquele que quer nos prender, como da peste que quer nos adoecer. Por isso rogamos que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. Quem habita, descansa. À sombra do Onipotente. Numa cultura de sol causticante, a sombra é sempre um lugar bem gostoso. Você encontrar uma mangueira num lugar deserto, uma sombra num dia de calor, faz muito bem. Mas essa sombra aqui é muito mais do que a sombra de uma árvore. É a mesma sombra que desceu sobre Maria, a sombra do Onipotente, e fecundou na Maria o ente que veio ser a saúde de libertação de toda a humanidade que nele crê.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará e dirá ao meu Deus, Ele é o meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, estou seguro. É Ele quem te livrará do laço do passarinheiro. Vimos aqui várias formas que Nimrod, o caçador de almas, através de seus processos religiosos e culturais, plantou no sistema do 666 ou da governabilidade da ordem mundial, todo o sistema de arapuca e aprisionamento das pessoas. Vimos vários meios que esse sistema mantém em cafuas, em claustros, vidas, famílias, sociedades aprisionadas em guetos, em sistemas, medo, culpa, vergonha, dever, interesse, usando a lei, as normas, para fazer das pessoas encabrestadas, colocando invólucros sobre os braços, véus sobre as cabeças e mantendo as pessoas sob a custódia do legalismo adoecedor. Mas tem um que livra, ele diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro. E aí nós vimos que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não precisamos viver debaixo de nenhum sistema de prisão. Mas também existe a peste perniciosa. E aí nós precisamos verificar que ela existe em vários lugares, essa peste perniciosa surgindo na história do povo de Deus. E nós vamos caminhar em textos bíblicos bem vagarosamente. Elas são 4 pestes e nós não vamos esgotá-las todas hoje à noite. Nós vamos começar com Números, capítulo 12, versículo 1. A primeira peste que aparece, a primeira desgraça que aparece na vida do povo de Deus. Acontece na família de Moisés. Nós vamos ler, e lendo e vendo o texto, sem nenhuma preocupação de fazer aqui uma mensagem homilética. Nós vamos simplesmente pegar o texto e ver o texto como está e o que Deus está dizendo na sua palavra. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E eu quero só levantar a questão aqui. O que é cuxita? E às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção e vai embora. Quando você está lendo a Bíblia e aparece um termo, procure saber o que significa isso. Falaram Miriam e Arão. Miriam e Arão eram irmãs de Moisés.
Miriam, irmã mais velha. Arão, o irmão mais velho do que Moisés. Miriam, mais velha, depois Arão e Miriam. Por causa da mulher cuxita. Cush é um descendente de Cão. Noé teve 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Esta família aqui era uma família semita. A família de Moisés, a família de Abraão, é uma família semita. E ele casou com uma cuxita. A Cuxi são os filhos de Cão, que eram amaldiçoados. E, além disso, os cuxitas, ou Cuxi, eram etíopes. Eram pretos. E aqui nós temos um problema de racismo. É um problema de criar diferenças. Miriam, era o que encabeçou com Arão uma contenda com Moisés, por causa da mulher. Parece que a primeira mulher de Moisés morreu e ele casou com a segunda mulher. E essa cuxita deu um fuxico dentro da família. E a Miriam e o Arão resolveram fazer um boicote. Versículo seguinte. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Ai. Eles estavam atirando no que via e matando o que não via. Eles estavam criando um problema de preconceito, mas o problema não era preconceito. O problema era: por que Moisés está falando e nós estamos aqui em segundo plano? E isso não era verdade, porque Moisés, quando ele se meteu a querer resolver o problema de Israel, ele meteu os pés pelas mãos e ele teve que ir para o deserto. E ficou 40 anos no deserto, sendo desconstruído pela obra, que a gente vai dizer aqui, pela obra da cruz. Desconstruído o modelo do Egito, que era o modelo da força do intelecto e da carne querendo resolver. E ele ficou tanto tempo lá que ele perdeu a condição de conversar. E ele disse que ele não conseguia falar com o faraó, ele era tati-bitati, ele era gago. Tinha ficado gago. Alguns estudiosos dizem que ele ficou tanto tempo como ovelha que ele perdeu a capacidade de falar e ele só ouvindo ovelha, bé, bé, então ele ficou gago. São umas brincadeiras que alguns estudiosos fazem, mas o fato é que Moisés não era o que falava. Quem falava era Arão. Só que Deus havia escolhido Moisés. E quando Deus escolhe, Deus escolhe. Isso chama soberania. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele quis escolher Abraão. Ele é soberano. E esse é o assunto que mais gera problemas em todo o conceito bíblico, é a soberania de Deus. Isso gera praga. Quando nós entramos para discutir com Deus sobre a sua soberania. Quando Deus escolhe alguém, é porque Ele resolveu fazer isto. E quem sou eu que vou discutir com Deus? A pergunta do profeta é: quem é você, vaso, que vai discutir com o oleiro? Por que me fizeste assim? Essa
petulância é luciferiana. É uma petulância do orgulho, da soberba, que quer determinar o que Deus vai fazer. Quem é esse Moisés que está falando aí? Não fala Deus também por nós? Preste bem atenção, o versículo termina com uma palavra que parece que não está no texto, ou está fora do contexto. E Deus o ouviu. Ouviu quem? Quem que Deus ouviu? Porque o texto aqui, ó. Disseram, está no plural. Porventura não tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Nós era quem? Miriam e Arão. Os dois falaram e Deus ouviu quem? Deus ouviu o mudo. E Deus o ouviu. Ouviu a quem? A Moisés. Deus não ouviu Arão e Miriam. Deus ouviu Moisés. Deus ouviu o que não falou. Deus ouviu o coração. Deus escuta o que o coração fala. Então nós vamos para frente, para o verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que é uma pessoa mansa? Vocês se lembram que Jesus, quando ele disse para os discípulos, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é uma pessoa mansa e o que é uma pessoa humilde? O que é manso e humilde? Humilde é aquele que está mais próximo da terra, do humus. Humilde é o que está deitado no chão, que não cai. Humus. E o que é manso? O que é um cavalo manso? Hein? Fala, Amélia. Tem uma forças controladas. É aquele que você pode montar e ele não salta. Eu encontrei uma definição que a humildade está ligada ao ser e a mansidão ao ter. O humilde é aquele que se considera pó. E o manso é aquele que abre mão do que tem e não reivindica, ele não briga. Por isso Moisés era manso, muito manso. Ele não foi discutir com os irmãos. Estavam disputando a posição por uma doença que apareceu lá no Jardim do Éden, chamada inveja. Que destrói os relacionamentos, que acaba, é uma peste perniciosa.
A inveja. Sabe como é que chama a inveja? Olho maligno. Seca-pimenteira. Aquele que não se contenta com o sucesso do outro. Aquele que não festeja quando alguém é premiado. E é uma doença, ela começa lá dentro, mas ela vem para fora. Moisés era um homem manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que Moisés havia se tornado manso? Porque Deus havia trabalhado com Moisés pela obra do esvaziamento, que é a obra da cruz, durante 40 anos, e finalmente Moisés não tinha mais nada. Quando ele viu a sarça ardendo lá no deserto, ele ficou olhando por tempo, porque o verbo é este olhar, é olhar atenciosamente, e de repente ele viu que havia alguma coisa naquela sarça que não era comum, porque ela sendo um combustível, ela com o tempo o fogo consome, mas só que a sarça que ele via não consumia, e ele resolveu se aproximar da sarça, e quando ele chegou próximo da sarça, o Senhor lhe falou e disse: descalça as tuas sandálias, porque o que tu pisas é um chão santo. E Moisés perdeu a última coisa que ele tinha do Egito, as sandálias, e ficou só com um bastão, que era abominável ao Egito, que bastão era aquilo que um pastor podia usar. E os pastores para os egípcios eram chamados de abomináveis. Ele havia perdido tudo e também ficou calado. Não reivindicou os seus direitos, mas Deus entrou na questão. Versículo seguinte. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então, Deus ouviu Moisés. A Bíblia mostra que Moisés era um homem que não lutava por seus direitos. E Deus chama os três para uma intimidade. Vem conversar comigo, nós vamos conversar os três, os quatro, ou seis. A Trindade e a humanidade ali, a família que estava precisando de tratamento. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. O que foi que Moisés falou com Deus? Nada. E Deus dirige-se particularmente, ele desce, isso é uma figura de Jesus Cristo, que desce para nos encontrar, para tratar conosco. Ele desce e ficou à porta da congregação, porque eles não podiam entrar, porque agora eu preciso tratar com vocês. E chamou Arão e Miriam. Nós temos que olhar muito o chamado de Deus, porque tudo começa na nossa experiência pelo chamado de Deus. Se nós não somos chamados, não podemos atender aquilo que Deus... Tem muita gente que ele se
apresenta sem ser chamado. Costumava-se dizer lá no Piauí assim: quem vem sem ser chamado, volta sendo mandado. Se você chega numa festa sem ser chamado, olha, cuidado, você pode voltar sendo mandado. Chamou Deus e eles se apresentaram. E verso 6. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Se no meio de vocês tem profeta, eu só falo com eles através de sonhos. Por visões e falo por sonhos. Mas preste atenção no verso seguinte. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Continue. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Repito. Com vocês todos eu falo, com todo esse povo, através de visões, através de sonhos, mas com esse cara eu decidi falar com ele face to face. É cara a cara, é face a face. É intimidade. E vocês não têm a mínima consideração, vocês não temem falar contra o meu servo. Cuidado com essa praga, isso mata. A doença que é chamada aqui dessa praga é lepra. É a doença do pecado. Vamos para frente. A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Preste bem atenção nessa palavra, a ira do Senhor, porque nós vamos, ainda nesse estudo sobre as pestes, verificar que no livro de Samuel 24 e no livro de Crônicas 21, aparece a ira do Senhor ligada a Satanás. E o Novo Testamento vai acabar explicando isso, dizendo que os filhos da ira são os filhos do diabo. A ira do Senhor acendeu-se e o Senhor se retirou. Deus é toda bondade. A Bíblia diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Quando Deus quer tratar com a sua ira, ele convoca Satanás para fazer um trabalho. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. Jó era um homem ensimesmado, cheio de justiça própria. Ele disse: a minha justiça me apegarei, não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Sou justo e Deus quer tirar os meus direitos, apesar dos meus direitos. Sou considerado como um pecador, quando eu não sou pecador. E Deus precisava desconstruir este monumento da justiça própria. E disse: Satanás, o que você estava fazendo agora? Ele disse: eu estava veraneando na terra. Ele disse: então tem serviço lá na terra para você. Você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra igual a ele.
ele me teme, ele se desvia do mal, ele é justo, ele é íntegro. E o Senhor quer botar exatamente nas minhas mãos esse cara? Ele disse: quero. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo que Deus tinha era desconstruir a justiça própria de Jó, para que ele fosse substituído pela justiça de Cristo. Por isso que Jó no final diz assim: eu que só te conhecia de ouvir dizer, agora eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A ira do Senhor se acendeu e o Senhor se retirou. E vamos ver o que aconteceu no verso 10. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O sumo sacerdote e a sua irmã estavam procedendo indignamente contra uma pessoa que Deus havia escolhido. Deus disse para Moisés que ele seria o líder, e Moisés disse: não quero. Ponha Arão no meu lugar. Moisés sempre abriu mão dos seus direitos. E agora o sumo sacerdote, olha, a doença não caiu nos dois, porque se o sumo sacerdote tivesse caído com lepra, não havia solução, porque a lepra tinha que ser depois libertada pelo sumo sacerdote, e ele, leproso, não tinha condição. Mas Jesus Cristo ficou leproso quando ele assumiu o meu pecado. E Miriam, vamos embora, pode ir para frente. A nuvem afastou-se, a tenda, Miriam achou-se leprosa. Continue. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Diante de todo o pecado, nós só temos uma solução: reconhecermos e confessarmos. Eles pecaram contra Moisés e tinha que ser confessado perante Moisés. Esse não foi um pecado só contra o Senhor, mas contra o seu servo Moisés. Precisava ser confessado. E eles então, ele gritou ai. Todas as vezes que há um ai na Bíblia, é um grito de profunda dor da alma. Senhor meu, reconheço que tu és o líder, porque foi o Senhor que colocou. Não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado. Já estava sobre Miriam, mas nós procedemos loucamente e pecamos. Deus é zeloso por os seus, e Ele vai tomar conta das coisas dele. Versículo seguinte. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. E isso Arão está advogando a causa como sumo sacerdote da sua irmã. Seguinte. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Preste bem atenção. Respondeu. Preste bem atenção nesse assunto. Moisés era manso,
Ele era humilde. E a primeira coisa, quando ele se viu diante da questão, foi a mesma expressão de Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu peço que a cures. Está perdoado. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Se não temos natureza de perdão, estamos leprosos. Se não temos a natureza de perdão, não temos a natureza de Cristo. Não estou dizendo que a pancada não doa, não, dói. Mas a Bíblia diz que dói até o pôr do sol. Antes que o sol se ponha, dê alvará de soltura para este ofensor, em nome de Jesus Cristo. E você vai viver uma vida sem lepra. Dói. Eu já recebi um bocado de pancada. Dói. Mas eu não tenho opção. Sabe por que eu não tenho opção? Porque uma vez que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida de Cristo que está em mim é o canal do perdão. Eu não vou perdoar com o meu perdão que eu não tenho, mas eu perdoo com o perdão do Senhor Jesus Cristo que vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Eu estou falando para uma plateia que aqui dentro desta sala hoje tem gente com histórias de amargura e de feridas e que não foram resolvidas e que precisam ser tratadas porque é peste perniciosa. E aquilo ali vai azedando o seu íntimo e produzindo o que a outra praga vai apresentar, que não vai dar tempo para falar dela hoje, que é a murmuração. Aí você vai descobrir por que você é um murmurento, que vive contabilizando e olhando defeitos. Isso desgraça a vida relacional, desgraça o afeto. Eu dei um abraço naquele sujeito ali, ainda há pouco, nós dois nos abraçamos aqui, ele disse assim: se não largarmos, vamos ficar a noite toda aqui abraçados. Porque abraço de irmãos é um abraço afetuoso que a gente dá vontade de não soltar. E é curador. Não é esse... Vem cá, meu filho, vem cá. Vamos dar um abraço assim, desses de tímido. O tímido chega e abraça assim. Ele tem medo, sabe por quê? Porque de alguma maneira ele foi violentado na sua alma. Ele sofre de uma doença de falta de aceitação. Ele tem medo, ou porque foi abusado, ou porque se sente inferior, ou porque tem uma pele de cuchita, e aí fica com os preconceitos. Hoje no Brasil nós estamos vivendo a cultura da discriminação. Esse negócio aí de cotas é de discriminação. Dá um abraço aqui, negão. Aquele abraço de quem ama, de urso. Não tem esse negócio assim. Obrigado. Tem esse negócio de ficar
que é isso? Isso é adoecimento da alma. Nós temos medo. Gente, olha aqui. Moisés clamou e disse: ó Deus, rogo-te que a cures. Rogo-te que a cures. E aí? Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Dou uma cusparada na cara. Tem que ficar impuro 7 dias. Você não podia tocar em defunto, tinha que ficar impuro 7 dias. Você não podia tocar em mulher menstruada, ficava impuro 7 dias. Agora ela vai ter que passar a quarentena. Vai ser perdoada sim. Mas já foi perdoada sim. Mas ela precisa observar esta quarentena. No 8º dia ela vai entrar na tenda. Quando você se olhar que o justo cai 7 vezes, mas ele levanta, ele vai levantar na 8ª. E tudo que aparecer no 8º está falando da ressurreição. Quando você entra no 8º dia, está dizendo que a obra da cruz foi suficiente para a nova semana. Quantos dias você tinha que trabalhar na velha semana, doutor? 6 dias. E aí no 7º, descansava. Como é que começa a semana da nova dispensação? Começa descansando. O que significa isto? Significa uma mudança de mentalidade. Tudo o que ficou para trás eu já cumpri. E agora você pode entrar no descanso já aposentado. O sistema do mundo é o sistema do êxito. O sistema do evangelho é o sistema do descanso, em que você não trabalha para conquistar, mas trabalha por gratidão por ter sido conquistado. Muda ou não o paradigma? É mais leve ou é mais pesado? Trabalhar por obrigação ou por prazer, qual dos dois você quer? Mas tem gente que gosta da obrigação, porque a obrigação dá uma sensação de que ele conquistou. E agora, para frente um pouquinho. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Mais interessante. Ela vai ficar detida, mas o povo também. Não vai andar, porque ela faz parte do corpo. E o corpo não anda enquanto um dos membros está doente. Precisa ser tratado. A lepra de um paralisa tudo. O Senhor é muito zeloso com as suas coisas e Ele vai cuidar disso. Caminhamos um pouquinho mais. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. E aí acaba o capítulo, né? E aí começa o problema da praga seguinte. O livro de Números é o livro que fala das pragas, das pestes. Esta primeira peste é a peste contra a soberania de Deus.
ela vai cair no Novo Testamento, na doutrina dos demônios, que vai gerar a apostasia. Apostasia é o que está acontecendo na igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vivemos hoje. Temos uma peste perniciosa no meio do povo de Deus. Mas Jesus Cristo vai nos livrar da consequência dessa peste. A gente vai chegar na quarta peste e nós vamos verificar que nós vamos ser livres dela. Debaixo das asas, Ele nos cobrirá. Porque a sua verdade é pavés e escudo. E Ele vai retirar. Como é que entendemos isto dentro do conceito da revelação total? Que haverá um momento em que os santos de Deus serão removidos para aquela posição de intimidade e de longevidade, de eternidade, que termina o Salmo 91. Na intimidade de Deus. Não creio que essas pestes perniciosas sejam peste bubônica na Europa, peste negra, gripe espanhola, qualquer sistema de vírus. Porque em todas estas pestes que aconteceram na história, filhos de Deus foram sacrificados, morreram, sofreram as consequências. Mas ele está dizendo, ele te livra dessa peste perniciosa. Não é que nós tenhamos sido vacinados contra a varíola espiritual, é que ele nos tira das consequências desta peste perniciosa que virá, dentro do conceito de que todos que habitam no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo nada mais é do que Jesus Cristo. A Bíblia tem que ser interpretada à luz da figura da pessoa de Jesus Cristo. Onde você está? Eu estou num banco da comunidade que se reúne na igreja, na Avenida Paraná 77. Mentira. Mentira. Em termos de eternidade, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, se é que você é nova criatura. Se você não é nova criatura, você nem está contado. Mas aí nós temos que descansar neste esconderijo do Altíssimo. Vamos trabalhar um pouquinho depois sobre a questão de homem individual e homem coletivo. Nós temos uma ideia muito de homem individual, mas Deus sempre trata em questões de homem coletivo. Adão é um homem coletivo, onde tem macho e fêmea. Adão não é o ser masculino, ele é a coletividade. E Cristo Jesus, ele era o último Adão. E Jesus Cristo hoje é o segundo homem, cabeça de uma nova raça. Segundo o homem, não segundo Adão. Ele é o libertador da peste perniciosa, que se caracteriza, antes de qualquer coisa, pelo pecado de incredulidade diante da pessoa dele. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado.
porque não crê em mim. E a melhor coisa do mundo é crer que Jesus Cristo se importa com gente que não tem nenhuma importância. É crer. O pastor Humberto hoje de manhã falou que quando o carcereiro perguntou a Paulo: que farei para ser salvo? O que eu farei? Paulo não respondeu: você vai fazer alguma coisa. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aí o texto diz: e pregaram-lhe a palavra, porque é a palavra de Deus quem faz a obra da redenção. Então, a primeira peste é a lepra, e é característica da atitude de rebeldia contra a soberania de Deus. Agora, a solução foi feita por Jesus Cristo, que se humilhou e a si mesmo se entregou para nos libertar de toda arrogância de nossa parte. Que o Senhor nos dê descanso, porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quem habita, descansa. Meninos, vamos cantar? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.